O título na minha Bíblia de Apocalipse 11 está escrito as duas testemunhas. E no verso 4, ou melhor, nós vamos ler o 3 e o 4. Diz assim, versículo 3 de Apocalipse 11: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Aqui, João teve uma visão, e ele vê duas testemunhas, e aí fala que eles profetizarão por 1260 dias, e nós sabemos que em profecia 1260 dias são 1260 anos. E nós já estudamos que os 1260 anos foram um tempo chamado supremacia papal, que foi da era dos papas, do ano 538 até o ano 1798. Nesses 1260 anos, é um período que é chamado Idade das Trevas, e nesse tempo Deus deixa o que então? Minhas testemunhas. E nós já estudamos as testemunhas, e sabemos que são a palavra de Deus, configuradas pelas leis, as tábuas da lei, e também representam, como diz a senhora White no livro dela, do Grande Conflito, na época que termina essa profecia, 1798, o império que estava em ascensão era o Império da França, e a França foi o país mais poderoso nessa época, e nesse momento, a hora que a França vence e prende, o general francês depõe o Papa e prende, ele fica preso, eles perdem a autoridade civil, acaba a supremacia papal, e nesse tempo de defesa de 1260 anos, as testemunhas mantiveram a palavra de Deus. A Bíblia não foi destruída por mais fogueiras e por mais cristãos que fossem mortos durante o tempo da morte dos cristãos, no tempo chamado Inquisição. A palavra de Deus permaneceu. E o versículo 4 diz assim: estas são as duas oliveiras, e aí coloca mais uma frase, mais uma expressão. Além das duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E aí eu cheguei nesse texto porque eu fui estudar, e assim, eu estou estudando bastante a vida de Esdras, Neemias e aquele tempo de reconstrução. E no tempo desses homens, um profeta foi chamado, e esse profeta se chama Zacarias. E o profeta Zacarias foi chamado para o tempo do exílio, depois que o povo saiu e chegou, e nós lemos o Salmo 126 e vimos que a terra estava desolada. Os primeiros a chegarem foram dois: um com poder religioso, chamado Josué, foi o primeiro sumo sacerdote que veio do exílio, e esse Josué, ele tinha a função de restaurar a adoração a Deus em Israel, de um povo que estava vindo da onde? Do meio da confusão da Babilônia. E o Josué tinha uma obra num lugar onde não tinha templo, porque eles estavam acostumados, antes dos 70 anos, a qual templo estava ali? Templo de Salomão, a obra mais grandiosa que os judeus já viram. Um povo que vivia nas tendas, numa construção maravilhosa, recebe um templo extremamente suntuoso, a ponto deles idolatrarem, e Deus dizer: não vai ficar nada. O Nabucodonosor veio e devastou. E da mesma maneira que Nabucodonosor veio, ele veio 3 vezes a Israel, ou melhor, eu estou chamando de Israel, mas na verdade Israel já tinha sido destruído, é que a gente às vezes erra os tempos. Nesse tempo do Nabucodonosor, lembra do Senaqueribe? Senaqueribe já tinha vindo, Ezequias tinha vencido, mas depois os reinos do norte, que chamavam Israel, eles continuaram em desobediência, reis após reis. E aí vinham os que chamam-se profetas menores, iam lá e advertiam e avisavam. Eles não obedeceram, até que um desses reis destruiu, o rei da Síria, depois do Senaqueribe, veio e destruiu para sempre a parte do reino do norte, os 10 de cima
nunca mais existiram. O que sobrou de Israel foi Judá, que é a tribo de Benjamim e Judá lá embaixo, Jerusalém. Então, quando nós falarmos eles voltaram para Judá, ou para Israel, vamos dizer o Israel de hoje, o que sobrou é Judá, entre a tribo de Judá e Benjamim. Então, nesse tempo, Nabucodonosor ele vai e invade por 3 vezes. Quem foi levado na primeira leva? Primeiro foram os nobres. Então Daniel e os nobres foram levados primeiros. Por quê? Qual que é a estratégia do governo? Tira a liderança. O que acontece? Fica todo mundo batendo cabeça. Então eles tiraram primeiro a liderança do primeiro exílio, o primeiro povo. Segundo, levaram os artesãos, os trabalhadores, o povo que trabalhava. E depois levaram os escravos. O que sobrou em Israel? Doentes, idosos e aleijados. Esses ficaram ainda. Eles devastaram, e aí entra esse clima de tristeza. Por que eu estou contando isso? Porque aí Deus envia Zorobabel e depois envia Josué. Josué era o poder religioso, ele era o sumo sacerdote. E aí ele envia Zorobabel, que era o governador. Tinha que ter uma liderança. Sem a liderança, aquele povo não se organizaria. E nesse tempo dessa devastação, obrigado. Olha essa palavra que está associada a isso, da abominação desoladora, porque ficou totalmente desolada Judá, ou o que sobrou de Israel. A abominação desoladora que veio destruir tudo. Nesse tempo, Deus fala: faça de novo. Você teria fé de Josué? Ou você teria coragem de assumir o papel de Zorobabel, que foi o governador, de falar: vou reconstruir? Sabe como que isso se aplica hoje? Você tem coragem de olhar para a tua família destruída e falar: eu assumo o papel de Zorobabel e eu assumo o papel de Josué na minha casa? Disso depende a tua vida, disso depende a tua família. Nós acabamos de cantar. E o Senhor está nos ordenando tudo que foi desolação a ser reconstruído. E Deus te propõe quando? Amanhã? Hoje. Assuma para a tua vida. Pega as rédeas da tua vida. A tua família não quer obedecer? Fala: eu vou obedecer. Eu vou ser diferente. Eu vou fazer a diferença. Porque se Zorobabel e Josué não tivessem assumido, quem teria ido? Eles perderiam a oportunidade. Deus teria que levantar outros. Deus vai ter que mexer na tua vida. Deus vai ter que te tirar de cena. João, quando lê essa passagem, João está se arremetendo exatamente a isso que ele leu. Qual era a Bíblia que João tinha no tempo em que ele estava preso na ilha de Patmos, quando ele escreveu o Apocalipse? Qual era a Bíblia de João? O Antigo Testamento, o Velho Testamento, os 39 livros. A lei, a história do povo, a saída do Egito, todo o tempo de conquista, a época dos reis, os cânticos, toda a era dos reis, como os profetas avisavam os reis para não se desgovernar, e eles fazendo coisas erradas. João sabia que Israel tinha sido destruído, que tinha sobrado Judá, e que necessitava haver reconstrução. Quando João escreve Apocalipse 11, imagina o que sobrou do povo de Deus no ano de 1798, depois desses 1260 anos que Roma matou e destruiu cristãos. Você acha que alguém tinha coragem de reagir? O que Deus faz no meio do caminho? Profetas, pessoas chamadas para reagir. Começa em Martinho Lutero, começa a reforma, começa uma guerra, uma luta, e aí então o povo vai crescendo e sendo o quê? Iluminado, porque ele coloca 2 expressões no versículo 4. As 2 oliveiras. O que produz a oliveira? O azeite.
Como chama aqui hoje? O dourado óleo, em outras palavras, o azeite, para as lâmpadas que iluminam toda a terra. O dourado óleo, nós sabemos que a representação do óleo na Bíblia é o quê? O Espírito, o poder de Deus que é derramado nas nossas vidas. E aqui João então ele pega as duas comparações e diz: estas são as duas oliveiras, ou seja, aonde é produzido esse óleo, e os dois castiçais. É a fonte do alimento e o objeto que recebe para iluminar. E hoje eu e você temos a fonte em nossas mãos. Porque aonde está o azeite? Onde está a presença? Nós lemos aqui, através da sua palavra, Abraão também pôde obedecer. E como Abraão conhecia a palavra de Deus? Não tinha escrita, mas ele tinha isso na sua mente, no seu coração, nos seus sentimentos. E agora, como nós temos a palavra de Deus, além de escrita, o que as noivas têm que ser? Sábias e não nécias, para manter o óleo do seu candeeiro. Você e eu temos que manter a palavra viva e acesa. Por quê? Lâmpada para os pés é a palavra, luz. Eu e você somos chamados luz. E o versículo que mais me chama a atenção para a luz está um pouquinho para frente em Apocalipse 18, o versículo 1. Apocalipse 18, 1. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder. Nesse tempo, já tinha se passado o tempo de desânimo, o tempo de angústia, já tinha passado todo o medo, e João está dizendo: depois dessas coisas eu vi um outro anjo que tinha grande poder. E a terra foi iluminada. Não é que foi iluminado um quarto, não é que foi iluminado uma sala, um cômodo, não é que foi iluminado uma igreja, toda a terra. Qual é o tempo disso acontecer? Que momento que vocês imaginam que toda a terra será iluminada? O alto clamor. Porque depois disso, a volta de Cristo é o sol da justiça que vem para exterminar. Aqui está falando só de iluminar, não está falando de destruição. Então aqui não é a volta de Jesus, porque a volta de Jesus vem o sol da justiça com toda a luz, mas é para exterminar, para salvação e exterminação. Agora aqui, nesse momento, é para iluminação. Isso é o alto clamor. Então diz: e a terra foi iluminada com a sua glória. Pastor, no versículo 4, falando que é a última chamada, né? No versículo 4, fala que é a última chamada do povo de Deus para falar. Ele fala assim: sai dela, povo meu. Quer dizer, Deus chama de seu povo. Então, nesse momento, há uma iluminação extrema para que aquele povo é o último chamado. Sai dela, povo meu. Só para confirmar. A associação da iluminação é: sai da confusão, que isso confirma e se encaixa com a mensagem do terceiro anjo, aquele que adorar a besta, a sua imagem e tal. Então, sai da Babilônia, se desliga totalmente. E esse encaixe que o Senhor está fazendo, esse chamado, é para mim, para você, e também para que isso esteja forte em nós, para que nós possamos fazer o quê? Iluminar toda a terra. Esse é o chamado. Resumindo o que João viu na história que nós vamos estudar agora, é exatamente isso. E por que João recebe essa visão? E aí ele fala então de duas testemunhas, e nós falamos o Antigo, os 10 mandamentos, né, as duas tábuas da lei, e também a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada se compõe da lei dos profetas, que é o Antigo, e o Novo. Quem é o Novo Testamento, a Nova Aliança? Jesus Cristo. Tudo na Bíblia aponta para o Senhor Jesus. Então, quando a gente entende que são duas testemunhas, como que a gente pode trazer para nós hoje? Quais são as duas ferramentas de Apocalipse 14 e 12 para a nossa vida? Quem que está escrito em Apocalipse 14 e 12? Sim, a paciência ou a perseverança dos santos são os que guardam os mandamentos de Deus, ou seja, olhe para a lei do Senhor e a fé de Jesus. Olhe para o Antigo e olhe para o Novo Testamento.
E como termina o Antigo Testamento? Qual é o último livro do Antigo Testamento? Malaquias. E ele acaba falando qual mensagem? Eis que virá o profeta Elias, converterá os corações dos filhos aos pais e dos pais ao filho. Dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E tem um versículo ali que fala assim ainda: lembrai-vos da lei de Moisés. Olhem para a lei do Senhor. Então, as testemunhas do Senhor, que são o povo de Deus, porque aí tem gente que fala assim, mas as duas testemunhas de Apocalipse vão ser 2 homens enviados do céu. Faz sentido isso? Por que não faz sentido? O que essa igreja é? Testemunha. Essa igreja é uma preparação. São pessoas que estão aqui sentadas para um dia irem lá e testemunharem. As 2 testemunhas hoje são representadas pela igreja do Senhor que está sendo preparada. Então, pode ser que o Senhor levante pessoas, no tempo da ressurreição especial, para nos fortalecer, amém. Mas neste momento, as 2 testemunhas somos nós, a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Está entendido até aqui? Agora, a base para isso, que é isso que eu coloquei ali na tela, eu gostaria que você abrisse a Bíblia, primeiro em Esdras, capítulo 4. Nós vamos ler Esdras 4, versículos 23 e 24. Esdras 4, 23 e 24. Uma breve informação para você entender esse livro. O livro de Esdras, assim como o de Neemias, antigamente eles eram uma coisa só, porque é tudo uma história só, é a volta do povo. Os 6 primeiros capítulos de Esdras são a história de Zorobabel e Josué. Nesse tempo, Zorobabel e Josué, que foram os primeiros, tinha 2 profetas que foram levantados, isso que é o que nós vamos ver agora, Zacarias e Ageu. Depois deles, o segundo exílio, o povo que voltou pela segunda vez da Babilônia, veio liderado pelo escriba Esdras, que também era dos sacerdotes. E a terceira saída da Babilônia veio Neemias. Do mesmo jeito que 3 vezes eles foram levados para o cativeiro, houve 3 voltas, 3 saídas do exílio, da prisão, e eles reorganizaram aquele momento. Só que o que acontece? Nós acabamos de ver que havia uma abominação desoladora, estava tudo devastado. Josué se torna sumo sacerdote. Satanás acusa Josué diante de Deus, isso é Zacarias 3. Lembra aquela história de um sacerdote que estava com as vestes de imundície? Oi? O tição tirado do fogo. É assim, Josué estava lá todo envergonhado e Satanás acusando. E aí vem o anjo do Senhor e fala: troca as vestes de Josué. Esse Josué é esse Josué que nós estamos estudando agora. Era o sumo sacerdote dessa época. E junto com ele tinha o governador. Só que imagina a pressão que eles tinham. Não era melhor alguém chegar para eles e falar: olha, a mensagem de vocês é boa. Será que vocês vão construir? Vocês vão construir. Vocês vão dar conta. Qual que tem mais força? Quem tenta sozinho batendo cabeça? Ou quem recebe a palavra de alguém de Deus e fala: assim diz o Senhor. Nós dependemos do assim diz o Senhor. Para a nossa vida espiritual andar, a gente precisa ouvir: assim diz o Senhor. E nesse tempo, então, olha o versículo 23. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes, esse não era o da Esther, tá? A Esther ainda não estava na história. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum, Sinsai e o escrivão e os seus companheiros, apressadamente foram eles para Jerusalém aos judeus e impediram a força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém,
e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, ou Dario, rei da Pérsia. O que aconteceu? Esses dois foram para lá. Você acha que os inimigos e todos que estavam ao redor deixaram? Não. Vamos embaçar a vida dele. Arrumaram o complô, contrataram conselheiros e mandaram cartas para o rei lá dos Medos e Persas e falaram: sabe aquele povo que deu problema, que não pagou os tributos no tempo que o Nabucodonosor teve que invadir porque eles pararam de pagar tributo? Então, eles estão reconstruindo. Se vocês deixarem eles fazerem isso de novo, eles vão criar confusão com vocês. O que o Artaxerxes fez? Manda esse povo parar de construir. E aí a obra parou. O que Deus faz então? Versículo 1 do capítulo 5. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhe profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, ou Josué, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. A restauração tinha que ter injeção de ânimo. Para quem foi a palavra de Ageu e de Zacarias, que são esses profetas que nós lemos? Liderança. Zorobabel, tenha força. Josué, tenha força. Deus vai avisar os seus líderes. Deus vai dar direção. Deus vai dar condução. E por que toda essa palavra, por que tudo isso que nós estamos falando aqui, nós estamos trazendo hoje, se isso já aconteceu no Antigo Testamento? Qual é a condição da igreja Amor de Cristo hoje? Reparador de brecha e veredas antigas. Mas a minha pergunta é: como está o ânimo dos reparadores de brecha e restauradores de veredas antigas? Você está convicto, com a boca cheia e com seus olhos brilhando pela obra de Deus? Hoje o Senhor está restaurando, mas há 15 dias atrás havia dúvida, insegurança e incerteza no coração do povo. Muitos estavam totalmente desanimados. O Senhor está colocando as coisas em ordem. Sabe como que Ele faz mudar uma família, mudar uma igreja? Ei, força! E a palavra vem, e o profeta manda, e assim diz o Senhor, e a palavra, como aquele óleo dourado que desce naquele vaso de azeite, entra no castiçal, e o castiçal faz o quê? Ilumina toda a terra, porque é através da palavra. E como que esses homens então tentaram parar a obra de Deus? No capítulo 4 está dizendo ali, e eles pararam por força e por violência. Aonde está essa palavra na Bíblia? Quem lembra dessas duas palavras? Força e violência. Nem por força, nem por violência. Por que Deus disse essa palavra? Porque tentaram impedir a obra do Senhor por força e por violência. Então agora nós vamos ver aonde isso está escrito, lá em Zacarias, que foi esse profeta, e esse profeta traz esta mensagem de ânimo e de força para o povo de Deus. Zacarias capítulo 4. Zacarias 4. Zacarias é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Zacarias é o Apocalipse do Antigo Testamento. Por quê? Numa noite só, do capítulo 1 ao capítulo 6 ou 7, ele tem 8 visões. Numa só noite, Deus deu todas essas visões para Zacarias. E ele profetiza durante 2 anos. Qual era o companheiro de profecia dele que eu falei? Ageu. Ageu, sabe quanto tempo mais ou menos ele profetizou? 4 meses. Zacarias, segundo o próprio texto de Zacarias fala, era um jovem. Ageu devia ter entre 60 e 80 anos de idade. Ageu era velho, Zacarias era jovem.
Deus manda um jovem e um velho para dizer: ó, força. Você sabe quantos anos Daniel tinha mais ou menos quando ele foi para a cova dos leões? Quem sabe? 84 anos aproximados. Por que eu estou dando essas duas informações? Porque Deus quer usar todas as idades. Deus pode te usar com qualquer idade para fazer a obra dele. Ageu é um exemplo para os idosos. Zacarias é um exemplo para os jovens. Daniel é um exemplo dos jovens até os idosos. Jesus, desde menino, foi fazendo a obra do seu Pai. E Jesus só não chegou na idade, na sua vida como homem, a idade de velho, porque ele completou rápido. Aos 33 anos ele fez tudo e ele disse: estou entregando o meu espírito. É até aqui que eu tenho que ir. Mas Deus pode usar qualquer fase, qualquer pessoa dessa igreja. E Zacarias capítulo 4 tem uma visão, né? Então quando a gente tem uma visão, a gente tem que entender. O texto começa assim: tornou o anjo que falava comigo e me despertou, ou seja, tinha voltado a dormir porque tinha acabado de ter uma visão. O anjo me acorda como um homem que é despertado do seu sono e me disse: que vês? E aqui eu quero que a gente extraia o primeiro princípio para quando você tem um sonho. O que o anjo pergunta para ele? O que você está vendo? Antes de ler a visão, a minha pergunta para você é assim: o que você vê aqui? Que vês, igreja? Pode falar, olha para mim, olha lá e fala: o que vocês estão vendo? Espera aí, um de cada vez, um de cada vez. Vai, pode falar as palavras. As duas oliveiras. Mas não, ó, sem saber o texto, estou dizendo, traduza a imagem só. Você não sabe, você sabe que isso é uma oliveira? Eu não sabia. Isso é uma árvore. Fala sem usar a cola, não vale a cola. Tem duas árvores aqui, uma bacia, o que mais? Um castiçal, tudo bem. E o óleo sendo derramado, exatamente. O que mais que tem? As chamas estão acesas. O que mais? O que mais que a gente vê aí? Oi? Parece um rio lá no fundo, né? Parece, tudo bem. O que mais? E muita luz. Tá bom. Essas informações. Por que eu estou perguntando isso para vocês? Porque toda vez que a gente tem que receber uma informação de Deus e retê-la, a gente tem que contar os detalhes. Como que a gente pode descrever para não ficar bagunçado? Nós temos um chão aqui, então tem um candelabro, um castiçal, e ele está apoiado no chão, e esse castiçal está o quê? Está aceso, mas aí vem os tubos. Isso aqui são tubos, tá? Para quem não consegue ver, tem os tubos que descem da bacia, mas na bacia está caindo o óleo dourado, e essa bacia ela é um receptáculo, ela recebe esse óleo, e esse óleo está vindo direto das duas árvores. Então, o que Deus está fazendo aqui? E ele fez isso com Zacarias. Toda vez que você recebe uma informação de Deus, não use ela pela metade. Pegue todos os detalhes, porque todos eles são fundamentais para a obra do Senhor. Então o anjo fala: o que você está vendo? Se o Zacarias falasse: eu estou vendo ali um brilho e parece duas árvores, o anjo ia falar o quê? O que mais? Ele ia falar até Zacarias descrever tudo. O que eu estou querendo dizer com isso? Não despreze os detalhes da sua vida espiritual. E aí o texto continua dizendo, então, descrevendo essa cena. E eu disse ele, no versículo, e eu disse, 2 pontos: olho, e eis que um castiçal todo de ouro, e um vaso ou uma bacia de azeite no cimo, por cima. As suas 7 lâmpadas, cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. As lâmpadas recebiam os canudos. E por cima dele, do castiçal e dos cimos, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E aí ele vê essa cena e ele fala, dizendo, né? Senhor meu,
o que é isso? Então respondeu o anjo que falava e me disse: não sabes tu o que é isso? E eu disse: não, meu Senhor. E respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Para quem que ele está falando? Para o governador que tinha acabado de receber uma ordem do rei para falar assim: pare de reconstruir. Essa palavra, qual é o cumprimento imediato da profecia? Zacarias tem que chegar lá e levar essa palavra para quem? Zorobabel. E ele respondeu e me falou: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: é por força? É por violência como fizeram com vocês? Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Qual o título que Deus usa aqui? Aquele que batalha. Vocês estão sendo atacados por guerra, mas vocês não vão precisar lutar, porque eu sou o Senhor dos Exércitos. Zorobabel, você não vai ter que lutar contra toda essa gente que não deixa vocês reconstruir. Eu lutarei por vocês. E o texto continua dizendo: quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina. Qual que é a diferença de um monte grande e uma campina? O que é uma campina? Campina é quase uma planície. É um lugar que você só vê grama, vamos pôr assim, bem simples. Um lugar quase reto, que tem talvez algum morrinho, mas quase plano. E outra comparação é um alto monte. Qual era a montanha de problemas que Zorobabel tinha que enfrentar? Todas as pessoas dizendo para ele não fazer. Qual é a montanha de problemas que está diante de você? Quantas coisas você tem para resolver? Por exemplo, essa semana, qual é um dos maiores medos e temores do brasileiro hoje? O dia de amanhã. O que Deus disse para nós então? Não é por força, não é por violência, não é batendo boca, não é discutindo política que Deus vai operar, mas é pelo seu Espírito. Ele vai definir, Ele vai colocar. E o que vão fazer com o poder que receberem? Isso pertence a Deus, e Ele vai julgar se o homem, pela sua livre escolha, agiu bem ou agiu mal. Mas não é pela força. Essa foi uma das orações que mais me angustiou a semana, e eu recebi a paz entendendo essa mensagem, que não adianta a gente bater boca, não adianta a gente lutar, não adianta a gente guerrear. A gente tem que cumprir nosso dever como cidadãos, porque existe um conjunto de leis civis nesse país, e as leis civis a gente tem que obedecer no Brasil, desde que elas não interfiram aonde? Na lei de Deus. Se a lei do Brasil for atacar a lei moral de Deus, aí nós temos que escolher a lei de Deus. Mas se a lei civil não ofende a lei de Deus, por exemplo, escolha os seus governantes. Não é para a gente escolher? Deixa eles fazer o que eles quiserem, sendo que um fala, vai ser contra, vai ter pode usar droga, pode fazer o que quiser, e do outro lado fala, vamos defender os valores de Deus. Não é para a gente escolher. Não vou votar em ninguém. Deus vai cobrar de você se você fizer isso. Deus vai cobrar da sua vida se você simplesmente se omitiu. O que aconteceu em 2014, por exemplo? Nós tínhamos consciência, e nós conversamos como igreja isso, que a gente não deveria votar, porque nenhum dos candidatos que estava ali valia a pena. E nós recomendamos, inclusive, que se votasse em branco. Por quê? Porque a gente disse, ninguém nos representa. Hoje é diferente. O que Deus fez em 2018? Bota a igreja para orar, porque tem que ser um rapaz que eu chamei para trabalhar. Todo mundo começou a orar pela eleição. Eu nunca vi. 50 anos, tem o senhor aqui há quase 80 anos. Nunca vi uma situação dessa. De repente, uma mobilização nacional para que seja eleito um governador, um rei para a nação. Deus cobra de nós. E aqui nesse momento, Deus chama esse governo e diz, vocês terão uma montanha de pedras, só que essa montanha de pedras diante de uma montanha de problemas, virará uma planície. E a palavra do Senhor veio de novo a mim dizendo, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou. Zacarias está dizendo, né? Como que vocês vão confirmar a palavra do Zacarias? Se o Zorobabel acabar a obra que ele tem para fazer, então o que eu falei é verdade.
Lembra como Moisés falava? Como que se confirma que uma pessoa é profeta? Se o que ele falou se cumpre, isso é uma profecia, esse homem é profeta. Então Zorobabel está dizendo assim, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou, vocês vão ver o Zorobabel acabar essa obra. O que tinha acabado de acontecer? Uma ordem dizendo, vocês não vão fazer. Vocês estão proibidos pelo rei. O que vai acontecer conosco a partir do próximo governo? Não sabemos. Mas o que nós sabemos? Que o Senhor estará conosco. Porque isso é promessa de Deus. Ele já disse, já está escrito na Bíblia. E se você toma para si essa promessa, você começa a reconstruir o seu lar. Você começa a reconstruir a sua própria vida. Então aqui nós estamos estudando o que se chama contexto imediato. O que aconteceu exatamente ali. E olha que interessante como continua. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, nós fizemos até um devocional em casa sobre isso. Quem despreza o dia das coisas pequenas? O que significa o dia das coisas pequenas? Os pequenos começos. Você começa fazendo quase nada. E sabe o que a gente faz? A gente não é nem fiel no pouco que Deus dá. Mas eu tenho que fazer só isso. Mas tem tanta coisa para acontecer. E Deus fala, hoje eu quero que você consiga completar 10 minutos de culto doméstico. Você é capaz? Não, ninguém vai querer. Quem despreza o dia das coisas pequenas? Quais são as coisas pequenas que o cristão tem que fazer hoje? Oração, louvor, comunhão, leitura da palavra, se alimentar do azeite que está sendo derramado para que você tenha força para iluminar a terra. O que mais? Hábitos, como jejum, reforma alimentar, reforma de vestimenta, reforma no que você fala, reforma dos seus pensamentos. Hoje nós acabamos de dizer, entrega toda a tua vida ao Senhor. Nós acabamos de cantar isso. Reforma da sua vida, de entregar o seu gosto. Tudo isso tem que ser reformado para que você entregue hoje e você tenha, assim como Zorobabel completou aquela obra, você consiga completar. E aí diz assim, pois se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. Sabe quando que chegava o prumo? Acabou a construção, eles punham aquela linha para medir se estava tudo alinhado. Todos os que olharam e viram Zorobabel medir a obra e falar, a obra está completada, se alegraram. Por quê? Aceitaram o desafio de começar pelas coisas pequenas. São 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. O que significa a expressão 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra? Onisciência, onipresença. O próprio Provérbios 3, 15:3 dá a resposta. Os olhos do Senhor estão em todo lugar a contemplar os maus e os bons. Provérbios 15:3. Falei mais e disse, que são as 2 oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando outra vez disse, que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro, o óleo dourado? E ele me respondeu dizendo, não sabes o que é isso? E eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, esses são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Contexto imediato. Quem são os 2 ungidos aqui? Zorobabel e Josué. Bem simples, não é? A gente está indo para hoje. Quem são os ungidos? Os 2 ungidos do Senhor hoje? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Eu e você. Qual é a função do candelabro? Quando a gente fala candelabro ou castiçal, aonde ele está? No contexto da Bíblia. Da onde estava o castiçal? Santuário celestial, lugar santo. O que o castiçal, o candelabro fazia? Iluminava o lugar santo. Depois não, porque tinha uma cortina. E lá dentro, quem que iluminava o santo dos santos? A própria Shekinah, glória de Deus. Mas ali no lugar santo, precisava de luz. Da mesma maneira, a igreja precisa da luz da palavra para iluminá-la. E quando nós aceitamos, nós adentramos o santo dos santos e o próprio Deus começa a nos alimentar. E qual era, agora saindo do santuário, por que Israel foi criado por Deus?
para ser testemunho e luz para quê? Para o mundo inteiro. Tinha muitas nações pagãs. E Israel tinha que ser assim, o modelo. Todos olharem e falar, é assim que Deus quer. O que nós somos hoje? O Israel espiritual. Para quê? Todos olhem para o nosso jeito de viver e falem, nós temos que ser como eles. Jesus disse o quê? Vós sois a luz do mundo. Não se guarda algum candeeiro debaixo da cama, porque ele vai iluminar. E o Apocalipse nós vemos que isso tem que iluminar o quê? Toda a terra. Quais são as montanhas de problemas que você está sendo desafiado hoje? Que batalhas você tem para resolver? E essa semana nós estávamos assistindo a série de Reis na Rede Record, e está falando do rei Davi. E aí mostra o Davi lá no campo contando as ovelhinhas. Ele tem 100 ovelhas na série. Aí ele chama as ovelhinhas e fala bito, 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 bito. Ele vai chamando as ovelhas. Só que um dia à noite ele estava deitado, e aí aparece um leão. E o leão está ali rondando, e o leão não vai para cima do Davi. Sabe onde o leão vai? Para cima de uma ovelha. O que você faria se você tem um rebanho com 100 ovelhas e tem uma ovelha e o leão vai comer? Deixa o leão comer aquela, que o resto vai sobrar. Não era assim que fazia com o boi no rio? O boi no rio era assim, mandava o boi, as piranhas do rio comiam aquele boi e o resto da boiada passava. Isso sempre existiu. Terrível, né? Sabe o que o Davi fez? Ele mandou o boi da piranha? Não. Vocês entenderam? Eu perguntei, ele mandou o boi para ser morto pelas piranhas? Não. O que o Davi fez? Davi foi para frente do leão. O Davi é desse tamaninho, ruivo, com 16 anos, e o leão é desse tamanho. O que vai sobrar do Davi? Se você, com a mente que você tem hoje, eu olhei aqui e falei, Deus, eu tinha que pegar aquela ovelhinha, mas deu um frio na barriga. O Davi foi e ele lutou. E o que acontece? Ele matou o leão. Deus vai colocar problemas na nossa vida que são maiores do que nós, que nós, literalmente, pela nossa consciência, não conseguimos resolver. Mas Deus pode fazer igual Zorobabel. Deus pode fazer igual a vida de Davi, fazer uma montanha de problema se tornar uma planície, e nós passarmos por essa planície sem ter que subir e descer essa montanha. Deus pode matar o leão, porque foi Deus que permitiu a morte daquele leão, assim como Deus permitiu para o Davi a morte do urso. O urso, uma patada de um urso te joga longe, mas o Davi matou. O Davi matou Golias. Davi se tornou rei, sendo perseguido. Enquanto Saul estava vivo, Deus disse, você vai ser rei? E ele se tornou rei ou não? Se tornou. Então, por mais que pareça impossível para você se tornar 144 mil, para Deus isso é impossível? Ou Ele está colocando algo de frente da sua vida que para você é impossível? Eu e você temos consciência de quem nós somos. De ver um Leonardo dormindo lá no fundo, de ver a igreja às vezes sonolenta, mas isso é impossível para Deus? Tem muitas pessoas que não têm noção de quem são. Na série é muito interessante, chega uma hora, a primeira, porque colocaram o Davi diante do leão 2 vezes, a primeira ele estava só com o cajado na mão, e aí vem um anjo e ajuda o Davi, e o Davi fala, mas o que sobra para mim? Eu só tenho problema. E ele fala, vocês dessa tribo de Judá não sabem o quanto vocês são especiais, mas vocês têm a tendência de achar que vocês não são nada. A igreja, o amor de Cristo, tem a tendência de achar que não é nada, mas diante de Deus, Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Nós somos chamados para uma missão especial, e não é por força, não é por violência que nós venceremos, mas é pelo Espírito do Senhor. Não é por força, não é pelo chamado. Moço.
Então, o que Deus espera de nós hoje é que nós sejamos e aceitemos o desafio. Porque o Senhor quer nos chamar, assim como chamou Zorobabel e chamou Josué, onde nós não temos condição. O Senhor vem com vitória. E nós vamos encerrar lendo o primeiro versículo do livro de Zacarias. Zacarias 1:1. No 8º mês do 2º ano de Dario, ou Dário. Sabe o que é interessante? Depois que você pega o livro de Ageu e você começa a ler o começo, está assim: no 6º mês do ano do rei Dario. 2 meses de diferença, Deus levantou 2 profetas, um para ajudar o outro. Por isso que tem essas frases na Bíblia. Deus levanta os 2 quase ao mesmo tempo. Aí está assim: veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo. Sabe o que significa o nome Zacarias? Zacarias significa Jeová lembra. Jeová lembra, ou seja, Deus se lembra de nós. Sabe o que significa Baraquias, que é o nome do pai dele? Baraquias significa o Senhor abençoará. E sabe o que significa o nome do avô dele? Porque no meio da história de Zacarias, o pai dele, o Baraquias, morreu. Quem cuidou dele foi o avô, o Ido. Então ele acaba sendo cuidado pelo avô. Ido significa no tempo certo. Ido mesmo, no tempo certo. Então, como que fica o nome de Zacarias, Baraquias e Ido? O Senhor não se esqueceu da igreja hoje. Mesmo que pareça que a obra está difícil, o Senhor se lembra, e Ele se lembrou de nós. E o Senhor nos abençoará. Quando? No tempo certo. Ido mesmo. E que o Senhor abençoe a igreja, para que tenha força para resistir e manter a construção da obra, até o tempo que Deus falar: agora vocês vão iluminar toda a terra, em nome de Jesus.